mulher ainda é mais difícil. Acho que o homem, como se diz, o homem ele já tem aquele um pouco mais racional, né? Então para o homem é um pouco mais, já é um pouco mais duro, um pouco mais. Lógico que todos os homens têm, eu não tenho filho e tudo, mas eu sei que é igual o Dan. O Dan é super carinhoso com o filho dele, sente falta, fica o tempo todo lá no quarto de hotel. Nossa, eu preciso falar com meu filho. Aí entra na internet, começa a conversar com o filho dele pela webcam. Mas eu creio que para a mulher ainda é mais difícil, né? Porque o filho foi gerado dela. A minha mãe, por exemplo, ela perdeu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos quando eu tinha uns 4 anos de idade. Perdeu essa oportunidade devido, por minha causa, porque ela falou, não, eu não vou se o meu filho não for. Aí a empresa que deu a oportunidade falou, olha, infelizmente é só a senhora, não tem como. Ela desistiu, porque é mais complicado, eu creio. Eu né, posso falar da minha família, né, de mim. Eu sou bastante mole. A minha filha... Mole quer dizer que cede, é isso? Bastante. Até eu tenho que me corrigir isso, né, porque eu passo muito tempo longe e a educação da minha filha, é claro que eu ajudei, mas é a minha esposa que coloca as regras, né, que às vezes pega a vara, realmente tem que pegar a vara, porque às vezes eles querem dominar a gente e eles sabem o nosso ponto fraco, né, eles enxergam, sem dúvida nenhuma, qual é o nosso ponto fraco e tentam dominar a gente. Então, às vezes eu chego em casa e bajulo da melhor forma possível. Só que né, não é, eu sei que não é o correto. Mas chega a ser ponto da mulher reclamar? Leandro, para, Leandro, não faz assim não, meu filho, não pode. Eu ensinei do jeito que você está fazendo, tá tudo atrapalhado. A minha reclama muito, que às vezes o que ela ensina eu tô atrapalhando o que ela ensina. Mas o filho sabe, né? Aí já chega direto no pai, já claro vai direto na hora sabe. que quer, já vai direto no pai. Eu tenho um exemplo na minha casa, que a minha filha às vezes acorda de madrugada, ela não vai acordar a mãe, vai acordar o pai. Sabe que o pai é mole, né? E o pai vai lá e deita com ela. E a mãe não, a mãe manda ela, vai dormir minha filha, vai dormir e deixa ela dormindo sozinha, volta pro quarto. E eu não, vou lá e deito com ela, abraço ela, e então essas manias aí que acontecem na minha família, que devagarinho eu vou mudando, eu sei que a minha carreira também é curta. Né, vai ter tempo para poder curtir, vou ter tempo para curtir, para corrigir ela também, que a gente tem que corrigir. Né, e sem dúvida nenhuma minha filha é muito inteligente e entende tudo isso do pai dela. E aí, Hélio? Seus filhos já estão mais velhos. Se o Leandro é mole, eu sou então manteiga de garrafa, né? Para, gente, olha lá. Entrei no ponto fraco da conversa, tá vendo? A educação dos filhos dos pais que ficam fora de casa. Você sabe que, assim, olha, de uma certa forma, o Leandro falou bem, a criança percebe qual dos dois é mais flexível. Isso aí é notório, né? Agora, eu acho que o segredo de tudo está no equilíbrio. Eu acho que a gente não pode desrespeitar aquilo que a mãe colocou, porque ela está muito mais tempo dentro de casa, né? E uma das coisas assim que eu aprendi cedo, eu acho que criança você tem que pôr limites. Muitas das vezes eu também tive que tomar decisões de firmeza, mesmo com o meu coração derretendo, né, para poder ensinar. E eu não podia, em momento algum, tirar a autoridade da minha mulher. Muitas das vezes eu já cheguei a discutir com a minha esposa, né, que ela também tirava a minha autoridade, às vezes, ou eu tirava dela, né, mas eu acho que, a partir do momento que você entende e que você crê naqueles valores aos quais você foi criado, né, principalmente os valores cristãos aos quais você tem como referência, né, você aplica. E eu acho que a gente só tem a colher frutos. Eu, particularmente, tenho frutos na minha vida familiar, que são meus filhos, todos eles, graças a Deus. Eu sempre falei, olha, eu nunca tive problema de filhos aborrecentes, né? Eu acho que nos momentos de dificuldade ou de querer adquirir algumas coisas, a gente sempre conversou e eles sempre acataram e entenderam dentro de uma normalidade. Então, eu acho que isso é bênção e eu acho que é muito do trabalho, da dedicação da minha esposa, que abriu mão do seu trabalho, né, para cuidar dos filhos. E eu acho que isso não tem preço. Eu acho que é natural da gente. Eu, por exemplo, meu pai... eu
eu particularmente, só dele olhar para mim com a cara meia fechada, eu já tremia de cima e embaixo, né? Então, é algo que é da característica. Não que meu pai fosse uma pessoa má, ou é uma pessoa má, muito pelo contrário. Eu acho que hoje ele é muito mais manteiga derretida do que eu. Né? Mas, na época, em questão de formação, de educação, os próprios pais, os avós, né, que eram, às vezes, um pouco mais, não vou falar rígido, mais firme naquilo que colocava para a gente como filhos, e a gente tinha respeito, Adriana. Hoje em dia, eu vejo nas famílias... O pai chega em casa, a criança fala assim, ô véi, beleza? Véi né? mata. Véi, então a gente não, vê que esses valores lá do passado, bença pai, bença tio, eu acho que isso aí é uma perda muito grande para a sociedade. Mas eu quero né? voltar Porque eu acho questão. que é algo que forma, né, o caráter assim cristão de uma criança. Né? Hoje eu tenho uma neta e eu assim, estou procurando ensiná-la, de vez em quando ela acorda, eu falo assim, pede benção para o vovô. Aí ela pega a minha mão, dá um beijinho e benção. Né? Ela não usa a expressão benção porque ela está aprendendo a falar, mas eu acho que aquilo que eu perdi, sabe, Adriane, no passado, Deus está me recompensando com eu podendo estar vivendo um pouquinho mais o crescimento da minha neta, vendo ela expressar algumas palavras, né? Carinho, aquela coisa toda, é muito gostoso, é muito bom. Aí tem chance, tá vendo, Leandro? O que você perdeu com a sua filha, quando tiver sua neta, vai recompensar. Tá longe, né? Aí não, né? Mas aí tem que acreditar, né? A gente só aprende a ser filho quando a gente tem um filho. É verdade. É verdade. É verdade. Então, devagarinho a gente vai aprendendo. Mas só abrindo um parênteses que o Hélio falou, a primeira vez que eu corrigi minha filha, que eu tive que corrigir, que eu senti que não, agora é minha hora, que ela já está passando o limite, agora é minha hora de colocar o respeito, né? Então, que eu tive que corrigir ela, corrigi, mas depois eu fui lá, me fechei no quarto e parece que eu que fui corrigido. Parece que estava doendo em mim. Não tanto, eu concordo e discordo. Por quê? Porque eu tenho 5 anos de casado. E a maneira como fui criado, de alguma forma, até num contexto assim, religioso, da forma, meu pai também, assim como o Hélio deixou bem claro, apenas a forma dele olhar para mim, meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade, mas quando eu tinha 5 anos, eu já sabia, a forma dele olhar, a gente já travava. Não quer dizer que minha mãe não tivesse autoridade. Minha mãe, por sua vez, ela já optava pela questão de da vara, no bom sentido, né? Ela questão não de agredir, né? Vara não é agressão. Correção, né? Correção, né? Então, hoje eu trouxe isso um pouco para mim. Eu não tiro a autoridade da minha esposa sobre meu filho. Eu tenho a minha forma de corrigir sem interferir na forma dela corrigir. Porque a gente tem que... Porque, às vezes, nós estamos numa sociedade, hoje, essa geração ela é muito mais evoluída. Então, a gente também não pode criar nem muito nessa forma tem que saber equilibrar essa forma da vara, essa forma do diálogo, que eu acho que é muito mais a questão até do diálogo que a gente vai se comportar hoje. Por quê? Porque hoje nós temos um mundo permeado por tanta coisa, por drogas, por tantas diferenças. E se a gente, dentro de casa, formar um filho, uma sociedade diferente da que está lá fora também, a gente vai ter dificuldades. Eu penso assim. Então você tem que conciliar isso. Eu não tiro de forma alguma. Por exemplo, eu com meu filho, eu não sei se a minha voz é assim, apenas de olhar para ele, ou falar com ele, eu já criei um hábito. Quando ele começa, quando eu sei que ele já mamou, que ele está cheio, que ele está satisfeito, eu digo para ele, filho, calma. Natan, ele tem 9 meses, Natan, calma. E ele sabe, ele entende. Com ela já opta por outros meios, às vezes ela dá um tapinha e ele entende também. E nós aprendemos a desenvolver esse papel, a gente dialoga, conversa e por aí vai. E a coisa flui, isso é muito lindo isso. As pessoas têm uma visão de que quem viaja, igual o caso do Leandro, que também viaja bastante, que é só, como se diz, é só coisa boa que acontece. No nosso caso, por exemplo, a gente está há 7 meses que nós recomeçamos o ministério, né? O Dan teve um outro caso, teve um outro parceiro que com 4 meses ele teve um acidente, enfim, né? E o parceiro dele faleceu, ele teve que recomeçar do zero. Nós recomeçamos esse ministério do zero há 7 meses atrás. E no começo foi muito difícil. Ainda as coisas estão acontecendo, Deus tem honrado, tem prosperado, graças a Deus, mas muita coisa ainda já aconteceu. Nós já dormimos no aeroporto,
Porque, sabe, é essa situação. Às vezes a gente não tinha dinheiro para comprar. Nós fomos uma vez para São Paulo, inclusive foi ano passado, né, Dani? Expo Cristã. Ficamos uma semana em São Paulo, ficamos no hotel mais barato, foi por nossa conta e tal, e passamos muita dificuldade. Chegou nos últimos dias na Expo Cristã, que a gente eu falo isso sem vergonha, isso, que a gente deixou de almoçar ou deixou de jantar para almoçar, ao contrário, entendeu? Tipo assim, velho, não vamos gastar com o almoço, porque senão quando a gente for jantar, vamos comer uma coisa aqui, porque quando a gente for jantar a gente não vai ter dinheiro. Ótimo. Aí às vezes, por exemplo, a gente, estamos aqui na Expo Cristã, postava lá no Face, aí alguém, às vezes aqui em BH, falava assim, tá na vida boa, tá na maravilha, mas não sabe o que a gente passa. E nós passamos muita coisa mesmo, muita humilhação. Por isso que nós temos essa música que a gente profetiza, quem te humilhou vai ter que te aplaudir de pé, porque a gente já viajou já assim 600 quilômetros para chegar para ser humilhado. Para chegar lá e a pessoa, entendeu? E quem está aqui não sabe por isso, tipo, acontece, né? De chegar para cantar nos lugares. A gente passou muito por isso, muito. A gente chegava para cantar no lugar, o pastor, o organizador não dá aquele crédito, aquela atenção. E a gente começa a cantar, às vezes a gente subia num lugar para cantar, aí o pastor olhava nervoso, falava, uma música só. Pô, a gente viajou 600 quilômetros para vir cantar uma música. Mas a gente ia lá na humildade e cantava. Quando a gente cantava a primeira, aí ele já falava, pode ir mais 2, pode ir mais 3. Mas Deus honra, não, né? Quem honra é Deus? Já chamava a gente na sala, falava, olha, nós vamos fechar aqui um congresso, vamos fechar aqui com vocês uma marcha para Jesus. Aí, você está entendendo? Isso acontece com a gente assim, direto. A pessoa acha porque está lá no porque palco não conhece, cantando não que conhece o cara a gente. Você sabe, eu trabalhei com o David Kinlan durante 8 anos. Já rodei o Brasil, o mundo inteiro. Eu acho que a gente tem que ter na cabeça e no coração é o seguinte, a gente vive de tudo. Às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está lá em cima. Às vezes a gente está num hotel 5 estrelas, né? Às vezes a gente chega para cantar para 60, 100 mil pessoas. Igual anteontem a gente estava cantando para 60 mil pessoas. Só que quando você sai dali, você vai pro hotel. Imagina, a galera tá lá cantando com a gente, todo mundo cantando as músicas e gritando e tal. Aí de repente você tá no hotel, você tá sozinho. Aí você se vê longe da família, você se vê meio que sozinho. A gente não tem solidão porque a gente tem Deus. Isso. E a gente chega ali, a gente abre a Bíblia, olha para Deus e fala, Deus, estou aqui. Mas eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade, sabe? A gente tem que ter essa mentalidade de que é o foco, porque senão, às vezes, é igual você falou, a pessoa não tem esse controle, né? Não tem esse controle emocional de saber lidar, de às vezes estar com tanta gente, às vezes estar no hotel sozinho, né? Impressionante. O Anderson também é músico também. Da mesma também. forma que eles, né? A gente é do meio evangélico. Infelizmente, ocorre mesmo até... na questão, ocorre, não quero contrastar, generalizar aqui cristãos, não, vou falar de pessoas, que furam até mesmo questão de contrato. Ela combina algo com você chega lá é totalmente diferente, né, daquilo que foi acertado. Nós, os 5 componentes da banda, ele já experimentou um pouco disso aí, né, mas o que prevaleceu em nós foi a fé, e sabíamos que não tinha nada a ver com Deus e com relação às pessoas. Então, de certa forma, nós também nos preocupamos em querer melhorar um pouco isso, procurar saber de que se trata, porque para a gente não ficar frustrado e de alguma forma, quando a gente é ser humano, o reino de Deus não sofrer com isso. A gente procura andar da forma mais correta possível. Mas nem sempre, às vezes você está no alto, às vezes você está no baixo, você não pode concentrar essa questão de tem que ficar no hotel. A gente já dormiu, nós já dormimos em colchonetes, já dormimos no chão, e a gente tinha que ir lá e ministrar o louvor a Deus. É uma questão bem complicada. Você tem mas que focar Deus que é para o Senhor e para Ele isso. E por Ele, né? Jesus disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, mas eu não quero que isso também se torne, porque às vezes as pessoas, alguns evangélicos têm a mente fechada, desculpe falar, eles acham que crente é isso aqui, todo respeito, viu, Leandro? Tapinha nas costas, amém, Deus te abençoe, só que ele esquece que por trás daquela pessoa tem uma família, tem um sustento e tem alguém. É isso que eu quero conscientizar, tem uma esposa, tem uma família, tem alguém, tem um talento, tem um custo, que para comprar um violão dele também não é fácil. Amém? Mas vamos fazer tudo na graça, na ordem, e Deus abençoe. Eu penso assim.